Na semana passada nós caminhamos na direção da influência do organismo. Pergunta 367 e seguintes. Fomos até a questão número... Vocês dois se entenderam aí? Tomé e Cícera. 368, é a mesma, Tomé? Essa é a que vai começar hoje, o nosso encontro. Você que está em casa, pegue o livro dos Espíritos. Se você não tem o livro dos Espíritos, faça download, copie o livro do nosso site ou de qualquer site na internet que esteja disponibilizando. O nosso site está nesse endereço que você está vendo. Você tem todas as obras básicas para download ou cópia completa, sem burocracia. Não precisamos que você deixe seu contato, seu e-mail, nenhum cadastro. Você pode fazer diretamente o download. E assim, vai lá na questão 367, que foi a que nós fizemos na semana passada. Quando nós discutimos se, ao se unir à matéria, o espírito se identifica com ela. Ele se torna matéria, quando ele se une à matéria. Então nós aqui pudemos trabalhar essa questão, lembrando que quando nós vestimos uma roupa, não é por isso que nós assumimos a condição da veste que estamos vestindo. Que o espírito, como vimos, ele mantém os seus atributos, independentemente de ele nascer em um corpo mais forte ou mais fraco. Ele mantém as qualidades que ele já conquistou. Isso é o corolário. O que significa essa palavra corolário? Rodolfo. Vai lá, Rodolfo. O que significa corolário? Posso dar um chute? Se não for em mim, pode. No Ricardão que está mais perto. É. Corolário. Coloração. Não, quê? nada. Não entendi. Não tem nada a ver. Eu não Corolário. Sei. Vamos lá. Lucas. Não sei. Corolário. Juliana. Você já viu? Tudo bem. Não, ainda não. Corolário. O que é? Para advogado é fácil. Norberto. Corolário. Corolário, não sei. Corolário. Não, Valdinero. Eu consultei. Valdinero. Vamos fazer o Ricardo andar. Para ele suar bastante e jogar a gripe fora. Valdinero, corolário. Eu imagino que seja uma circunstância que o envolve, traz um uma palavra. Um complemento do corpo. Uma palavra, um complemento do corpo. Uma palavra. Uma só palavra. Corolário. Decorrência, dedução, consequência, resultado. Essa é a significação da palavra corolário. Então é bom anotar, porque semana que vem eu vou perguntar de novo o que é corolário e o povo vai falar, o que era mesmo? Se não anotarem, mesmo anotando vão esquecer, mas se não anotarem, hoje mesmo já esqueceram. É coisa de coroa, velho, de colar, né? Corolário. Consequência, decorrência, resultado.
Então, quando o espírito renasce, como corolário do que nós já vimos na questão 194, vamos a ela? A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Resposta: não, visto que ela não pode degenerar. Ou seja, ele já construiu para si uma quantidade de virtudes, certo? E então essas virtudes o acompanham como espírito. E se estas virtudes já não fazem mais dele um espírito perverso, quando renasce num corpo, carrega as virtudes consigo, e aquele corpo não estará a serviço de um ser perverso. Não importa onde ele tenha nascido, não importa como ele tenha sido educado. Isso é corolário. Dedução, consequência, efeito, resultado. Vamos então ver o que as entidades amigas, na resposta da questão 367, nos informam. A questão 367 diz da dúvida de Kardec. O espírito, unindo-se ao corpo, se identifica com a matéria, torna-se matéria, passa a ter as coisas e as ansiedades da matéria, como se fosse matéria, as necessidades da matéria, as debilidades da matéria, as qualidades e defeitos da matéria. Resposta: a matéria não é senão um envoltório do espírito, como o vestuário é um envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo, o espírito conserva os atributos de sua natureza espiritual. Que atributos? Pergunto eu. Que atributos? Denise. Denise, você tem que estudar em casa, Denise. Tenho, né? Então. Quais são os atributos do espírito? As características espirituais Dele. O que ele já conseguiu? Tá vendo como não é difícil? Virtudes, valores, defeitos, problemas, não é? As características do espírito caminham com ele. Então, não é o corpo que vai atribuir ao espírito essas características, é o espírito que vai colocar-se diante da vida usando aquele corpo segundo as suas inclinações. O espírito, ao unir-se ao corpo, conserva os atributos. Por isso que é o corolário da questão 194. O corolário, o resultado. O espírito pode degenerar? Não. Porque se ele já é um homem bom, ele não pode renascer num corpo que vai fazer o mal. Ele não degenera como espírito. O corpo de uma pessoa que foi, numa vida passada, uma pessoa ígida. O que é igidez? Igidez, o que é? Patrícia. Espera aí, deixa eu chegar o microfone. Igidez, Patrícia. Eu não sei. André. Igidez. André, ali, ó. Você é André, não é? Então, é isso aí. Não sou eu. Igidez? Igidez. Para mim, igidez significa uma pessoa íntegra. Uma pessoa de um padrão. Ela mantém um padrão. Ela mantém uma igidez. Ela tem um limite. Para mim, não sei. Tá. Felipe. Igidez.
Eu não sei, mas se for igual higiênico, né? Que é algo... Se tiver a mesma origem a palavra, deve ser algo limpo, puro. Chutaria isso, né? Chutaria isso. É. E o do lado? Giliard. Não sei. Igidez não é Igidez. Do latim. Cadê a Ana Paula? Isso. Igies. Que deriva são, saudável. Que quer dizer uma pessoa que tem um corpo em equilíbrio, sadio, ígido. Não há nessa tradução, pelo menos no dicionário que nós consultamos, André, qualquer referência da rigidez em relação à postura de retidão moral. É, como decorrência da palavra grega, uma referência a respeito da saúde. Uma pessoa rígida é uma pessoa que está íntegra no funcionamento do seu organismo, que está com todos os corpos, com todos os seus órgãos sadios, com a estrutura física em harmonia. Ok? Certo? Ou não? Mas não em equilíbrio de não estar no hospício. Tá? É sempre o sentido do equilíbrio biológico. A rigidez está ligado não a um conceito filosófico de equilíbrio, está ligado a um conceito objetivo de saúde orgânica. Ok? Talvez, em algumas outras referências literárias, por empréstimo, alguns autores tenham usado essa expressão rígido para se referir a caráter, como integridade, etc. Mas, na tradução ou na referência básica do nosso estado de genitor de quadrúpedes, chamado vulgarmente de pai dos burros, não é? A referência que ele nos dá é apenas aquela referência imediata, decorrente desta igeia, que é do grego antigo. Era filha, que é uma palavra derivada de Higia, filha do deus da medicina Asclépios, e personificação da saúde, limpeza e sanidade. A mesma raiz da palavra higiene. Você chutou bem perto, viu, Felipe? Então, aqui nós estamos vendo que a nossa inteireza orgânica, a rigidez de uma vida, em um corpo que já foi usado pelo aquele espírito, ela necessariamente tem que ser repetida numa outra encarnação ou não? Nós vimos que um espírito, na questão 194, se ele tem uma alma e esta alma vai tomar o novo corpo não pode ser um corpo de uma pessoa perversa se o espírito não era perverso, certo? Se ele já era um espírito bom, ao tomar o novo corpo, este novo corpo vai ser o de uma pessoa boa. Agora, se ele teve um corpo rígido no passado, o novo corpo necessariamente tem que ser rígido? Não. Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Você levantou a mão ou mexeu no óculos? Tem uns caras meio safo, né? Gaspar? Vamos trabalhar, Gaspar. Tem uns caras meio safo, né? Olha, o cara fala assim, você, levanta a mão, quem é? Que não levanta. Aí se é do outro lado, o cara fala assim, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. Dá um close nele, ó. Olha como ele tá roxo. É o Serjão, nosso querido irmão.
Vamos lá. Quem acha que não, levanta a mão agora. E quem acha que sim, levanta a mão. O outro advogado coçou a barba que ele não tem, assim, ó. Bom, isso por quê? Vocês que levantaram a mão dizendo que não. Quem é que se anima a explicar por que não é necessário que alguém que teve um corpo ígido renasça com um corpo ígido na nova encarnação? Levanta a mão quem quer explicar isso. Gente, vocês responderam. A maioria, com exceção do Safo, a maioria levantou a mão dizendo que não. Com base no que vocês responderam isso? Eu quero que vocês expliquem agora. Com base no quê? Vai lá, Urtiga. Acredito, André, que, vamos supor, se o espírito numa vida anterior, ele animou um corpo que era sadio. Aí numa outra vida, ele tem toda a capacidade de animar um corpo que talvez não tenha essa saúde total, mas que não vai impossibilitar ele de cumprir com a sua missão ou desenvolver as suas potências. Temos exemplos de... Não, você está complicando. Sim. A pergunta é, a pessoa teve um corpo sadio. Na outra encarnação, ela terá que ter um corpo sadio? A resposta que vocês deram é que não. Certo. Agora eu quero que me expliquem por quê. Por que não? Vamos lá, Giliardi. Olha, eu acho que o fato de ele ter tido um corpo sadio não quer dizer que ele não tenha cometido erros nessa encarnação. Então, erros na seguinte, de que tipo? Erros morais de toda forma, qualquer tipo de erro moral, qualquer tropeço no caminho aí que ele pode ter tido. Então, e isso pode gerar o próximo um corpo doente. Exatamente, pode acontecer alguma coisa que ele tem que responder na próxima encarnação. Sim, quem mais levantou a mão aqui? Alexandre. Bom, ele pode escolher também como uma prova para evoluir numa próxima encarnação. Sim. Não ter um corpo sadio. Sim. O que mais? Ele pode escolher vir com alguma deficiência para auxiliar alguém, para uma missão. Sim, é o mesmo caso da missão. Ele pode, então, ter um corpo doente por expiação ou por missão, não é? Pode ou não pode? Vamos dizer uma pessoa que é bondosa, uma pessoa que faz o bem para os outros. Mas uma pessoa que, apesar de ser bondosa, que não faz mal nem para uma formiga, tem determinados hábitos que são nocivos para o seu organismo. Estraga o corpo em uma vida por algum abuso. Ou seja, o novo corpo, numa nova encarnação, ele continuará sendo boa pessoa. Só que na área que ele falhou, na parte da conduta com o corpo, ele estragou um corpo em determinada área. Ele então precisará renascer como um ser bondoso, um ser generoso e tudo, mas num corpo que vai ter uma deficiência naquela dificuldade que ele antes não tinha e que inventou para ele. Certo? Então, não há nenhuma infração à questão 194. Porque as qualidades do espírito, ele não perde. Os defeitos do espírito, ele também não perde. Agora, o corpo vai precisar das disciplinas para educar aquele ser. Então, se numa vida ele fez alguma coisa errada com o corpo que ele possuía perfeito, na próxima existência, certamente ele precisará corrigir isto. E então, por expiação, vai transferir para o novo corpo as deficiências que ele impregnou no perispírito. A outra hipótese é a da prova. Um espírito está bem, está em equilíbrio, não fez nada contra o corpo, mas percebe que se ele pedir uma encarnação com uma debilidade orgânica em determinada área, ele será capaz de trabalhar suas deficiências ainda existentes muito mais rapidamente. Então ele que teve um corpo perfeito, que não fez nada contra aquele corpo perfeito, pode ser admitido a viver em um corpo com algum problema.
não tão rígido como o anterior. Certo? Entenderam que não há conflito entre a manutenção das virtudes da alma e as alterações da rigidez orgânica? Não é porque a pessoa renasceu doente que alguém pode... Ai, coitadinho, ele deve ter cuspido na cruz na outra vida. Ai, olha só, esse cara é muito ruim, tão ruim que nasceu doente. Não. A doença não é efeito de uma pessoa perversa. A não ser que a perversidade dela tenha gerado malefícios que exigiram, na lei do universo, que ela nascesse com aqueles problemas. Por exemplo, nós encontramos casos de homens ou mulheres caluniadores que usaram da voz para destruir vidas e que, quando renascem, precisam passar no processo expiatório da mudez, da gagueira, das dificuldades de pronúncia. Ou, por esse motivo, não necessariamente, podem pedir os espíritos que já estão lutando contra certas inclinações, ao invés de receberem isso como uma consequência ruim de expiação, podem pedir e podem obter essas limitações como missão. Você vai enfrentar isso daí e vai evoluir mais depressa. A diferença é que o primeiro não quer saber, ele fica revoltado em não conseguir falar, em não conseguir articular a voz. O segundo não, o segundo tem paciência, o segundo tem enfrenta o problema sem se sentir apequenado, indicando isto que ele já é um espírito melhor, um espírito já mais preparado, alguém que já pediu e obteve o recurso necessário para dar uma acelerada na sua evolução nesta vida. E assim acontece com quem dá um tiro na cabeça, com o suicida, com o avarento, com as pessoas que usaram equivocadamente determinadas possibilidades e agora precisam receber os efeitos danosos que espalharam. Ok? Então, não é no aspecto da rigidez que nós poderemos definir se alguém é um espírito evoluído ou não. Não é, aquele cara é tão cheio de doença, o cara deve ter sido assistente do Hitler. Não é isso que vai dizer o que ele foi. Não nos esqueçamos que Chico Xavier era doente desde criança, com muitas doenças. Não nos esqueçamos que todas as criaturas generosíssimas que a Terra conheceu padeceram enfermidades, às vezes atrozes. E que muitos dos maldosos do mundo são muito sadios. Muitos daqueles que estão destruindo nações são inteligentíssimos, são criaturas que carregam um corpo que funciona, que quase nunca fica doente. Não é esse o critério que deve ser levado em conta para qualquer tipo de comparação, ok? Vamos pegar aqui o Valdiner primeiro, que já tinha levantado a mão, e depois o Alexandre. Essa pergunta 194 atrapalhou a minha inteligência. É que você não veio nesse dia. Para voltar lá na 194, vamos lá. O espírito que vai encarnar um corpo de um homem perverso, ou seja, o corpo ele não tem influência naquilo que o espírito vem encarnar nele. Não, sabe o que acontece? As pessoas olham para uma criatura perversa e imaginam que perversa é aquela pessoa que está naquele corpo, que é aquele indivíduo. Você fala, olha aquele homem, que homem mau. Você não se refere geralmente ao espírito que está lá. Então existe uma identificação que nós fazemos por causa da nossa capacidade de visualização, de que aquele lá, você não fala, nossa, aquele espírito que está lá é um espírito atrasado. Você fala, oh, mas que homem atrasado. Então, o corpo que passa a ser para nós a identificação da perversidade é o que a expressão que Kardec utiliza para fazer essa pergunta para os espíritos. É uma forma de dizer, o espírito no plano espiritual e o espírito encarnando-se na matéria pode, se ele não era mau, ocupar o corpo de uma pessoa que todo mundo diga que é perversa?
É essa a indagação que ele faz. Não é o corpo que é perverso. Ai, meu braço é perverso, meu olho é perverso, meu nariz é perverso, minha orelha é perversa, né? Não é a matéria que é perversa. Tá bem? Compreendeu? Alexandre. André, qual que é o tipo de, assim, que você falou, mau uso do corpo? O que a pessoa estava lá, ela teve uma vida boa, mas ela não usou como... O que ela poderia ter feito? Um exemplo. Qual o tipo? Olha, nós vamos nos surpreender. Nós vamos nos surpreender com aquilo que nós permitimos nos fazer como se fosse inocente, quando chegarmos do lado de lá da vida. Tudo o que prejudique o organismo quimicamente, fisicamente, emocionalmente, é comprometimento da alma nesses excessos. Qualquer coisa. Os espíritos dizem, e nós não estamos exagerando nisso, nem para fazer da vida um filme de terror. Mas os espíritos dizem que é lastimável o estado da maioria das pessoas que chega do outro lado da vida. Porque a maior parte daqueles que chega antes do tempo por ter se desgastado. No trabalho excessivo para ganhar muito dinheiro. No ócio excessivo porque acha que está sempre muito cansado. No garfo e na comida excessiva porque é tudo, cada coisa tão boa. Ai, a cozinheira vai para o inferno. Não é na droga só, isso está muito na cara, né? O cigarro, a bebida, a pinga. Todos estes outros componentes que a sociedade disfarça de lícitos. Não, não é só isso. A irritação mata, a inveja, a ambição, destrói o organismo. E quando nós vamos chegar do outro lado, isso tudo vai ser apresentado. O espírito visitador dos serviços de enfermagem, Lísias, assim que André Luiz, depois de escutar o médico Henrique de Luna no capítulo 4 do livro Nosso Lar, entra meio num estado de abatimento porque descobre que foi suicida. Aí no dia seguinte o espírito Lísias vai visitá-lo porque tem que fazer curativo no seu perispírito que está danificado. E percebe que André Luiz está meio abatidão, assim, né? Aí fala para ele, não fique triste, não, fique triste. Você não é o único. A Ana Paula está colocando aqui o texto. E ela vai acrescentar. Para aí, Ana Paula. Vai para frente um pouquinho, por favor. Vai. Ele diz, olha só. Aí ele já encontrou o Henrique de Luna, Ana Paula? Você está no capítulo que já passou? Então volta lá. Isso. Ok. Veja só. O Lísias disse para o André Luiz, não fique triste. Eu tenho 80 doentes que eu tenho que atender todos os dias. 80. Um único. Você vê hoje, né, técnicos de enfermagem, enfermeiros, reclamando que tem uma quantidade grande de doente, tem que atender quanto no seu plantão? 20 internados. Não nesse surto de
de dengue aqui na nossa cidade, que é um número interminável. Mas normalmente, um plantão num ambiente hospitalar tem um número limitado de quartos, e você tem que dar conta daquele número, 20, 25. Aí eu não vejo a hora de ir embora da terra, porque eu não aguento, é muito trabalho. Aí você desencarna, o que você foi na terra? Fui enfermeiro. Ai, que bom, estamos precisando de gente aqui no hospital de nosso lar, para trabalhar como enfermagem. Você já vai ter um emprego aqui. Que maravilha, vou receber em bônus hora, atualizado, não tem problema. Vai ter registro em carteira, férias, só que você vai trabalhar. Ai, meu Deus, lá eu estava tão assoberbado, tinha que atender 25, todo o meu plantão. Aqui só tem 80. Todo dia. Só que aí ele diz assim, na turma de 80 enfermos a que eu devo assistência diária, 57 chegaram aqui pelo suicídio involuntário. 57. Isso dá 72%, mais ou menos. Ele cuida de 80 e 57 são suicidas. Porque comeram muito, brigaram muito, beberam muito, dormiram muito, não caminharam, não fizeram ginástica, tomaram muito remédio, não tomaram remédio, falaram da vida alheia, fustigaram os outros, assistiram coisas inadequadas e estas sensações ficaram impregnadas no seu espírito e no seu corpo. Não sobra nada. Ele está indignado aqui, mostra ele lá, indignado. Não sobra nada. Não sobra nada. Viver é responsabilidade. Nós estamos brincando de viver. Os espíritos tratam da gente como o diretor da escola trata do jardim da infância. Sabe o jardim da infância? Que a criança vai lá e acha que quer brincar, que quer fazer bagunça, que quer passar a maior parte no recreio. Tudo bem, mas a gente tem que botar certos limites para eles aprenderem que não é assim. A escola é para estudar, a escola é para aprender, a escola é para ser útil, a escola é para crescer. Não é para ficar contrariadinho, não é para ficar chateadinho, não é para ficar irritadinho quando os seus anseios não foram atingidos. Não sobra nada, Valdiner, não sobra. Seremos cobrados por todas as coisas que nós deixamos de fazer e por todas as coisas que nós fizemos. Procurem a questão 642 do Livro dos Espíritos. 642. A pergunta de Kardec é, vamos enrolar para vocês chegarem até ela. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Eu quero ir para nosso lar. Eu quero ir para o paraíso. Eu quero ir para, Hollywood. Bastará não fazer o mal para isso? E assegurar assim, não sendo maldoso, a nossa posição futura? Resposta: não. É preciso fazer o bem. Em que limite? Do seu dinheiro? Do seu tempo? Da sua vontade? Do seu conforto? Da sua hora disponível? Do feriado? Não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças. E o que vem depois? Sérgio, lê aí para nós. Espera chegar o microfone. E o que vem depois? A 643, você fala? 2. 642. Porque cada um responderá por todo mal que lhe resulte do bem que não haja feito. É simples assim. Cada um de nós vai ser responsável por todo o mal que decorra de um bem que a gente não fez.
É claro que você não será considerado homicida se não teve o desejo de matar. Mas se você pôde, se você foi inspirado, se você teve a chance de ir atrás da pessoa, de ouvi-la, de deixar que ela desabafasse, de dar um bom conselho, e você, não, hoje é domingo, eu também sou filho de Deus, deixa descansar. Na segunda-feira está perpetrado o crime que talvez você tivesse ajudado a evitar. Você será corresponsável pelo mal que foi feito. Não por ser homicida, se foi um crime dessa natureza. Mas pesará sobre a pessoa que se omite aquilo que ela poderia ter feito e não fez. É da lei do universo. E é surpreendente, quem diz isto são os espíritos, não sou eu não. É surpreendente como tudo está gravado, detalhes por detalhes, nas nossas fichas pessoais, na nossa consciência lúcida. Tudo está gravado. Então, é por isso que essa religião não faz sucesso. É por isso que esse Jesus não é lá muito querido. Porque as pessoas querem ser salvas, assim, na descida e na sombra, sem fazer muita coisa, e ainda até fazendo mal, desde que pague. Como é possível? O que você prefere? Um Deus que fala assim, não, vocês podem continuar fazendo as mesmas coisas, só aparecer lá, vender um talão de pizza, tá bom. Ou um Deus que fala assim, olha gente, vocês podem vender todas as pizzas do mundo, mas se vocês não fizerem o bem, se vocês não perdoarem a sogra, se vocês não pedirem desculpa para o vizinho, isso não terá servido de nada para mudar você. Então, o que resulta disto? Que nós não gostamos do Jesus vivo. Nós gostamos do Jesus crucificado. Porque ele está preso. Sabe? Ele está preso. Preso na parede, preso no crucifixo que está no seu pescoço, preso no símbolo. Está preso. Porque se esse Jesus aparecesse para a gente todo dia e falasse assim, escuta, você pode me dar a chave do seu carro? Que eu vou precisar vender esse carro para atender os miseráveis que estão morrendo. Escuta, vai, volta lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. A gente ia procurar crucificar esse homem. Mata logo, porque ele está incomodando muito nossos interesses. Fizeram isso com ele. Uma das passagens pouquíssimo conhecidas, pouquíssimo referidas, conta quando Jesus é expulso de uma cidade chamada Gadara. O Senhor atravessa junto com os seus discípulos o oceano, ou o mar da Galileia, não o oceano, não é? E vai até Gadara. Gadara era uma cidade num planalto. E quando eles estão indo na direção de Gadara, o caminho passa por um cemitério. Nesse cemitério tem um homem alucinado, tomado por uma grande quantidade de entidades inferiores que o assediam e que, obsedando-o de tal maneira, fizeram com que ele não pudesse mais viver na cidade. Eles expulsaram esse cara dali porque era um perturbado, e o único lugar onde ele conseguiu abrigar-se foi no cemitério. Então estão passando os discípulos e Jesus, e o homem sai da tumba. E então Jesus ordena que os demônios, entre aspas, saiam do homem. E a autoridade moral do Senhor é tal que os espíritos não têm como não obedecer. E mais, para que eles pudessem ainda se sentir
como necessitavam da vibração orgânica, pedem que o Senhor autorize que eles assumam a obsessão sobre uma manada de porcos que estava andando por ali. Quando se endereçam os espíritos, esses demônios, entre aspas, os porcos se assustam e, seja para fugir, ou como alguns até dizem, que os espíritos entraram no corpo deles e eles pularam no precipício, o que não é muito compatível com o entendimento espiritual. Mais compatível será que os seres, na condição de suínos, tenham se assustado com a presença horripilante dessas entidades atrasadas, fugindo delas, caem no precipício e morrem. Só que Gadara era uma cidade que era, vamos dizer assim, que tinha na criação de porcos a sua principal atividade econômica. Todo mundo em Gadara tinha uma porcada. O homem sarou, ficou lúcido, ficou perfeito. E então Jesus diz a ele: vai e te apresenta na cidade. O homem então sai correndo na direção da cidade, deixa os de Jesus, porque ele sabe que Jesus está indo para lá. Quando ele chega lá, todo mundo se espanta, aquele maluco, aquele alucinado, aquele detraquê, agora está aqui falando coisa com coisa. Mas o que aconteceu? Ninguém foi capaz de curá-lo. Mas como é que esse milagre aconteceu? E ele conta que Jesus o curou, expulsou os demônios que estavam com ele, e os demônios entraram nos porcos, e os porcos pularam no precipício. O quê? Os porcos pularam no precipício? Nossos porcos! Ah, não pode, esse homem não pode vir aqui. Já imaginou se todos os porcos que a gente tem pular no precipício? E aí fizeram uma comissão e foram até Jesus para mandar que ele fosse embora dali. Não queriam aquilo que o Senhor fez por um homem que estava alucinado e que agora estava bom. Não queriam que este homem curasse outros malucos, outros doentes, outros que eram cegos, que eram mudos, que eram aflitos. Não, eles queriam os seus porcos. E ao invés de acolherem Jesus e os seus seguidores como enviados de Deus, expulsaram ele dali. Porque tinham medo de perder sua economia. Nós temos que entender que a vida é maior do que a nossa pocilga, nossos interesses. E do lado de lá, quando nós chegarmos, nós vamos surpreender com estas coisas que serão contabilizadas em nossa jornada. Por nós mesmos. Você deixou de fazer alguma coisa por alguém? Sim, deixei. Então. André Luiz encontra Elisa. Elisa foi aquela empregadinha que na época e ainda hoje em muitos lugares serve como a boneca de carne dos filhos do patrão. Mas ele a encontra num catre, cega, na mesma enfermaria onde ele agora está trabalhando, começando a trabalhar. E ele reconhece que aquela moça foi a mesma que trabalhou na casa dele, com quem ele teve conduta leviana. Mas ela consentiu, alguns podem dizer. Ela também provocou, ela sabia o que estava fazendo. É verdade. Mas pergunta se isso foi suficiente para que ele se desculpasse. E ele então se aproxima, pede para ela contar a história dela. E ela então começa a contar tudo aquilo que ela viveu com ele e o que aconteceu depois. E ele se sente culpado por ter se aproveitado dela. Ela é expulsa da casa, demitida, cai na vida, se prostitui, pega uma doença.
E por causa da doença perde a visão e perde toda a capacidade de se defender, morrendo assim, num estado bastante lastimável. Daí ele pergunta para ela, sem que ela saiba que é ele: você tem ódio dele? E ela diz: eu odiei muito. Eu tive muita raiva. Mas depois, alguém começou a falar comigo, uma senhora bondosa começou a me ajudar a entender que eu não poderia ter raiva dele sem ter raiva de mim própria. Então, a partir desse dia, eu passei a entender que nós somos todos necessitados, que nós não caímos sozinhos, que ninguém tem a culpa de nos empurrar, porque geralmente a gente também quer cair. E ela diz que ela já não tem mais raiva dele. E ele então, seguindo os conselhos que a Narcisa lhe dá, diz a ela que ele vai ser seu amigo, vai cuidar dela. Porque nós seremos responsáveis por todo o mal que decorre de um bem que a gente não fez. Não é esse negócio de, não, está caído aí, mas o problema é da prefeitura. Vou fazer alguma coisa, vou ligar para o SAMU, mandar eles virem aqui buscar o lixo que está aí. Essa indiferença vai pesar naqueles que poderiam ter feito alguma coisa e não fizeram. Certamente que os que entendem e lutam para melhorarem-se não vivem em paz. Não é possível viver em paz num mundo como este. A não ser o egoísta, a não ser o indiferente, está em paz. Paz que eu digo, não paz interior, mas, ai, que maravilha, minha vida está tão boa, maravilhosa. Se você está vendo o mundo que está à sua volta, se você está vendo a miséria, a dificuldade, todos os problemas que nós estamos presenciando, e você tem uma noção moral de que você veio ao mundo com uma missão, você não pode se consolar só porque você comeu hoje e deu de comer para os seus filhinhos. Você não pode se consolar só porque você agora tem uma casa boa, uma casa que é sua, e o resto é problema dos outros. Porque se você se consolar com isto, você está mostrando que o seu espírito é assim. Voltamos na questão 194. Não é que a sociedade nos faz maus. A sociedade é o reflexo dos seus membros, da indiferença dos seus membros. E ainda que nós tenhamos que suportá-la, nós não precisamos abastecê-la de misérias. Aí está a diferença. Alguns estão vivendo, abastecendo essa sociedade de mazelas, com a desculpa de que a sociedade faz isso para ele e ele dá isso de troco. Mas estes, quando morrem, não têm paz. Os espíritos se esforçam ao máximo para nos ajudar a que nossa consciência diga: eu posso fazer alguma coisa. Não, eu vou salvar o mundo. Não. Mas eu posso fazer algo a mais do que eu estou fazendo. Eu posso me incomodar, eu posso tentar diminuir alguma dor, alguma dificuldade, mesmo com aqueles com quem eu convivo. E essa decisão faz com que a gente passe a ser não alguém que piora o mundo, mas alguém que, não se conformando com o mundo, tenta melhorá-lo.
Então, Alexandre, voltando à sua pergunta, não é um caso. Não é, ai não, aqui quem bebe então está danado. Aí vem a pergunta, mas precisa beber quanto? Tem que beber uma garrafa de pinga por dia? Ou um copo de pinga? E quem bebe só um gole? E que ao invés de beber todo dia, bebe uma vez por semana? Esse então está num patamar melhor do que o outro? Ou seja, a gente vai tentar ficar negociando no atacado. Quando o problema não é esse. Não é se você fuma, se você bebe, se você injeta, se você cheira, se come demais, se dorme demais. Não, o problema é como é o seu espírito. Responsável ou irresponsável? E isto você mostra em cada coisa, em tudo que você vai fazer. Você chega, você cumpre horários, você diz, tal hora eu estou lá, e você faz disso uma regra? Ou você diz que tal hora vai, mas chega lá a hora que quer? Que os outros façam isso com você, é problema deles. Mas que você fixe um horário, e sem responsabilidade, sem avisar, sem dizer, olha, eu estava indo para aí, mas furou o pneu, peguei um congestionamento, ou chegou gente na minha casa, eu vou me atrasar, você ainda avisa a pessoa. Simplesmente não está nem aí com nada. Isso demonstra um espírito irresponsável. Em coisa boba. Não. Pode parecer boba na nossa rotina, mas o que está causando esta coisa boba é uma coisa grave. É uma falta de maturidade do ser, que empenha uma palavra e não a cumpre. É uma questão de honradez, que para que ela exista não depende se é grande ou se é pequeno. Depende se faz efeito ou não. Por isso nós não estamos aqui categorizando o que é que produz que tipo de efeito. Se observarmos o que está acontecendo na Terra, pelo prisma da lei do Espírito, a partir de nós mesmos, vejam só, a partir de nós chegamos à conclusão de que se Deus não for muito paciente, muito mesmo, se não tiver uma paciência, não de Jó, mas de Deus, era melhor já ter acabado com isso tudo. Porque olha, que trabalho ele tem com os que dizem que acreditam nele. Imagina com os outros. Dúvidas? Por isso que é, como Jesus diz, orai e vigiai. Orai para que todos os dias a sua sintonia com os bons espíritos te mantenha bem inspirado. E vigiai, para que você não se permita fazer as coisas que vão prejudicar você mesmo. Não é Deus que vai nos tirar do mau caminho. Não foi Deus quem criou o mau caminho. Deus criou o caminho. Ser bom aluno ou mau aluno não é escolha do professor, não é escolha do diretor da escola, é escolha do estudante. É nossa. Somos nós que temos que fazer as coisas de outra forma. Ai, mas é que eu não gostei. A pessoa falou comigo de um jeito que eu não gostei. Sim, e o que ela disse? É verdade? Ah, pode ser um pouco. Então acate.
O fato de você não ter gostado ou de você ter gostado é o menos importante. Aliás, se não gostou, demonstra que você está despreparado ou despreparada para enfrentar obstáculos que estão primeiro dentro de nós. Ou seja, não é aquele obstáculo que está fora de nós o pior. O primeiro que aparece é o nosso orgulho ferido, é a nossa insatisfação emocional, que bloqueia o entendimento de que nós precisamos melhorar, que nós precisamos crescer. E quando você bloqueia isto, você acha que não precisa mais melhorar, você foi vítima de uma injustiça. Olha, tem gente que fala isso com aquela boca cheia, assim, até babando. Injustiça! Foi injustiçado! Essa pessoa deveria entender que ela está tendo a grande oportunidade de dar um salto evolutivo. Porque quem fez a injustiça é responsável por ela. Mas se você que a sofreu é capaz de, apesar disto, continuar a superar a injustiça, você está matando o seu orgulho. Que é um dos piores adversários. Quanto mais injustiça você sofrer e mais você continuar a ser útil, mais você demonstra ao universo que já compreendeu a sua função na Terra. Porque não faltam no mundo pessoas que se ofendem. E obviamente não faltam pessoas que ofendam. Mas o que está faltando é gente que supere as ofensas. Isso é sempre muito difícil de encontrar. Aí está o problema. Para os espíritos amigos, não é difícil nos ajudar a vencer certos obstáculos. Para vocês terem uma ideia, Chico Xavier conta, e isso está num livro de Fernando Worme, que as pessoas que na Terra viveram em uma situação de vinculação ou de dependência química, no caso do cigarro, quando chegam do outro lado, estão passando mal porque carregam o vício com eles, e os efeitos químicos do vício vão para o perispírito. Quando eles se decidem a vencer o vício, Chico conta que no hospital onde eles estão internados, nos lugares onde eles estão sendo tratados, os espíritos que estão cuidando deles produzem e lhes fornecem, durante 1 ano, 3 cigarros por dia. Fluídicos. Na mesma dimensão em que eles se encontram. Os espíritos sabem que aquele princípio químico que estava na Terra faz falta para ele psicológica e quimicamente. Então, eles dão a esse indivíduo e vão tirando ao longo deste 1 ano a possibilidade de irem se libertando, se quiserem. Então, nos primeiros meses, dá 3 por dia. Depois, no segundo, já é 2. No terceiro, já é 1. Mas lá na frente, acabou. Agora você se vire, respira o ar puro, bebe água. Porque quem quer, e aí que está a vontade, é fundamental, quem quer, não fica esperando, mas será? Amanhã tem mais 3. Eu só vou fumar 2, porque depois eu junto com da outro dia, já fumo 4. Esse não quer. Quem quer, diz assim, eu não preciso de nenhum cigarro que vocês façam para que eu fume. Eu não quero fumar. Vocês me amarrem, vocês me dopem, vocês fazem alguma coisa, me enjaulem se for o caso, porque eu pediria isto. Se tivesse essa deficiência,
apesar das outras que tenho, eu pediria isto. Não quero que vocês violentem a estrutura do universo para produzir um vício, para que eu me livre dele. Me amarrem, até que o surto passe. Porque se eu ficar me colocando na dependência de 3 hoje, mais 3 amanhã, depois mais 3, quando é que eu vou dizer, eu não preciso disto? Enquanto você não definir isso para você, você é um dependente. Ou a sua vontade vale, ou ela não vale para nada. Esse não é um discurso gostoso de ser ouvido pelas pessoas que dizem, não, é que não é bem assim, é que tem que ser devagar. Não, tudo bem, pode ser devagar. Mas geralmente o devagar é para as pessoas que não querem se esforçar. Não querem se esforçar. Que gostam de curtir o prazer, de nunca se livrarem do vício. Nunca se tornarem livres, senhores de si mesmo. Nunca. Ai, que saudade que eu tenho. E então eu parei de fumar, mas ele não pode ver um fumante que ele anda atrás para ficar respirando de graça. Só para dizer, ainda dei uma fumadinha indireta, mas não estou mais fumando. Vai enganar quem? Vai enganar quem? A vontade tem que ser exercitada. E ela é na área da química, ela é na área da vontade emocional, da vontade espiritual, uma alavanca que os espíritos ajudam. Os espíritos ajudam. Se for honesto o indivíduo que diz, Senhor, eu tive a honra de trabalhar com este homem. Um devoto presbiteriano. Ele ia na igreja. Ele cumpria todas as obrigações evangélicas do presbiterianismo. Mas ele fumava. Ele fumava. Mas ele se achava mal na igreja por ser fumante. A consciência dele doía. E então um dia houve uma reunião, era um domingo, e ele saiu do final da reunião, foi até o estacionamento quando foi buscar o carro dele, e aquilo estava fumegando dentro dele, aquela coisa corroendo a sua alma. E ele estava com os 2 filhos que tinha, mais a mulher. Estavam os outros irmãos indo embora, pegando os carros. Ele então chegou no meio do estacionamento, ele se ajoelhou no meio do estacionamento, porque os evangélicos gostam muito dessas demonstrações dessa fé viva, verdadeira, autêntica. Ele se ajoelhou no meio do estacionamento, ergueu as mãos para o céu e disse, Senhor, eu não quero mais fumar, me ajude. Me ajude. E daquele dia em diante ele nunca mais fumou. Ele não sabia o que aconteceu com ele. Mas não só nunca mais ele fumou, como ele passou a ter ânsia de vômito quando ele sentia o cheiro de cigarro. E por que nós nos esquecemos do recurso divino, quando diante das nossas fragilidades, nós poderíamos estar pedindo a Ele que nos ajudasse, porque nós não queremos nos livrar. Nós não queremos correr o risco de que a ajuda seja tão eficiente que a gente nunca mais queira. Não, a gente quer uma brechinha. Mas se a gente invocar, se a gente com fé, não importa que religião você tem, não precisa ajoelhar-se. O Alípio, nosso querido irmão, conta a mesma coisa na sua vida. Já contou aqui nesta casa como é que ele conseguiu vencer todos os problemas que ele carregou na conduta. Apelou para Deus. Lembrou-se de Paulo de Tarso.
no deserto, como Saulo, vicioso, odiento, querendo matar, e faz uma invocação: não quero mais ser isso, tenho nojo do que eu sou, me ajude. E quando nos contou a parte do cigarro, quando ele deixou de fumar, ele ficou com febre por 15 dias. O corpo estava tão acostumado, exigia tanto, que a febre veio. E a esposa dizia a ele, a esposa, hein? Alípio, olha, Alípio, fuma um pouquinho, porque eu prefiro ser a esposa de um fumante do que a viúva do ex-fumante. E ele disse: não, você não vai ser viúva, e eu não serei fumante. E nunca mais fumou. Nunca mais. Então, quando nós citamos esses casos, não é para que as pessoas digam: ai, mas isso é impossível. Não, é gente de carne e osso que quis. Os espíritos são generosos conosco. Como as terapêuticas da terra também são generosas, porque vão levando a pessoa no banho-maria, não é? Ah, implanta um implante de nicotina debaixo da pele. Ah, usa uma balinha e vai chupando a balinha. Aí você fica diabético, além de ficar canceroso do pulmão. Mas é uma forma de diminuir. Ou de enganar, de engambelar a gente na decisão que a gente tome. Para alguns funciona. Mas tem gente que gosta tanto de parar de fumar, que já parou 25 vezes. Para, aí fica 15 dias sem fumar. Ai, tá vendo que eu fui capaz? Que bom, vou comemorar, vou acender o cigarro. Pronto. Só umzinho. Aí volta. Na hora que eu quiser eu paro. Aí dá vontade, para de novo mais para frente e nunca para. Essa pessoa não sabe o que ela quer, não sabe se tem vontade ou não. Estas são responsabilidades que o mundo espiritual vai colocar para nós, apesar de eles terem paciência. O problema é, a gente vai ficar com essa paciência de Jó até quando? Conosco mesmos. Nós estamos vivendo num dos piores planetas que existe no universo, em evolução. E sendo ruim como é, e lindo como é, vocês já pensaram como devem ser os mundos melhores? Já pensaram no tamanho da generosidade de Deus, que para colocar as formigas saúvas que somos nós aqui, constrói um paraíso generoso como é o mundo que nós habitamos? Imaginem o que há de ser os mundos melhores do que aqui. E a gente vive em cima do lixão, disputando as coisas, cacos de vidro, latas enferrujadas, comida podre, estragada, com ratos e urubus tentando nos roubar, e a gente fala: não é aqui que eu vou construir a minha felicidade. É aqui que eu vou ser feliz. Isso é sinal de loucura, minimamente falando, de ingenuidade ignorante, e de até mesmo uma falta de noção do que é Deus, do que são os bons espíritos conosco. Então esta é uma condição que, quando nós tivermos consciência, gente, se cada um tiver consciência da responsabilidade da vida, em uma vida você sai da humanidade terrena. Em uma existência você vai embora da terra, uma única. Mas como a gente nunca quer ter isto, e como a gente tem que contar, os espíritos têm que contar com a paciência, então a gente fica aqui 2 milhões de anos, 3 milhões de anos, nascendo e renascendo, nascendo e renascendo, nascendo e renascendo, aleijado, cego, mudo, paralítico, rico, poderoso, maldoso, estuprador, assassino,
E nunca vamos embora do lixão. Não é porque não existam outras coisas melhores, não, é porque a gente não quer. Se você, cada um de vocês que está aqui, se você é que nos assiste agora, e eu não sei quantos estão, a Ana Paula está me pondo aqui mais de 460 pessoas. Se você fizer um exame de tudo aquilo que é importante para você hoje, o que é importante para você hoje? Faça um papel. O que é importante? Faça uma lista. Você vai se surpreender depois que terminar a lista, que você não terá nada ali, você não terá colocado nada ali, você não terá reconhecido como importante nada que diga respeito ao seu espírito. Tudo que você pôs ali está ligado ao seu corpo, à sua vida material, à sua família, aos seus bens, à sua saúde orgânica, à sua riqueza, ao seu sucesso. Isso é importante. Se todos nós agora formos aplastados aqui por uma pedra que caia do céu e não sobrar nada, essa lista é inútil. É inútil. Então, vocês observam que nós estamos valorizando o que não tem valor. Não querendo dizer com isso que estas coisas do mundo nós devemos desprezá-las. Não, elas têm que ser uma ferramenta para que o espírito melhore. Elas não podem terminar nelas mesmas, como nós temos feito. Elas não podem ter o valor absoluto, elas têm o valor relativo, que garante ao espírito o progresso, que garante ao espírito uma condição mais justa, mais humana, mais fraterna. Você tem dinheiro não para ser o que pisa na goela dos demais, não para ser aquele que humilha o pobre. Você tem o recurso para ser aquele que ajude outros a desenvolver suas qualidades, que possam crescer com você. Falando em termos de recurso. Você tem saúde? Não é para esbanjar, não é para desfilá-la e não é para desgastá-la. Você tem saúde para que a tua saúde permita que você atue no mundo sem sofrer tanto, para que o mundo seja melhor. Você tem inteligência? A mesma coisa. Você tem tempo? Você é capaz de falar? Você é capaz de fazer alguma coisa? Tudo isto são instrumentos. E você vai fazer o que com eles? Já pensaram, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores, quando a gente chegar do lado de lá e perguntarem assim para você, de todas as palavras que você falou na vida, quantas foram boas e quantas foram ruins? Porque cada palavra que você falou tem um conteúdo de vibração. Você constrói ou você destrói com o que fala. E você fala, Senhor, eu não fiz a conta, mas nós fizemos. Tem um computador aqui que só ficou com você, recolhendo o positivo e negativo de tudo que você falou. Mas era assim o negócio, nesse detalhe, ninguém contou isso para nós. Não, aqui no Bezerra nós contamos. E aí você percebe, puxa vida, olha, o vermelho está lá em cima. De tudo que eu falei, metade foi inútil, quase a outra metade inteira foi reclamação ou foi coisa ruim, e uns 5% foi alguma coisa positiva. Faça essa análise hoje, cada um de vocês, cada um de nós, faça isso. Lembre-se do que você falou hoje, com quem você conversou. Lembre-se quem você elogiou. Lembre-se do que você disse no bem. E lembre-se de quanta palavra jogada inutilmente, de quanta conversa furada, quanto papinho sem fundamento, sem construir nada para os outros. Sem falar, é claro, isso não se aplica a vocês que nós sabemos que já não estão mais querendo falar o mal,
Mas imagine as pessoas que quando chegarem do lado de lá, perceberem as coisas feias que falaram, as intrigas que fizeram. Olha o conceito que eu ouvi num banco hoje. Um dos rapazes estava ali atendendo, estava me atendendo, estava falando ao telefone. E ele disse assim: que nem o gerente, o fulano de tal gerente, ele fala essa frase, é verdade. É preferível puxar o saco do que puxar a carroça. E você acha que isso é construtivo? Ele estava falando para outro, dizendo, vamos puxar o saco, vamos dizer que o cara está certo, que ele tem razão, porque se a gente não fizer isso, alguém manda a gente para a rua, e aí a gente vai ficar puxando carroça. É que você está raciocinando com o seu estômago, não com a sua alma. E ele está falando isso como se fosse uma coisa sapientíssima. Nossa! Que coisa maravilhosa, sabedoria chinesa, ancestral, da dinastia Ming. Mas para a mentalidade utilitarista que o mundo está vivendo, porque as pessoas estão interessadas nela, faz muito sentido isso. Seja um bajulador interesseiro e um frouxo de vontade, para você garantir o leitinho das crianças. E não precisar assumir as consequências do que você acredita, do que você defende. É essa a postura. Nós seremos responsáveis por isso também. Por estarmos construindo um mundo de medíocres, de pigmeus, de pessoas sem caráter. Se nós entrarmos nisto, se nós não tivermos a coragem, não seremos diferentes daqueles que a gente acha que estão fazendo tanto mal para as coisas. E aí vamos chegar do lado de lá e vamos ver. Procurem nos livros de Humberto de Campos, procurem a reflexão que ele faz a respeito de uma professora, como é que ela foi considerada no plano espiritual por aquilo que ela prestou de serviço na terra. E procure a ficha João Mateus. O título é A Ficha, em um dos livros de Humberto de Campos, Irmão X. E no mesmo livro, se não me engano, está essa outra história da professora, no aproveitamento do tempo. Os espíritos levam na ponta do lápis. Ou melhor, a lei do universo leva na ponta do lápis. Só nós que não. Eu acho que nós não damos nenhuma pergunta hoje, né? Ficamos na mesma 367. Na semana que vem nós vamos começar 368. Vamos aos que deixaram perguntas. Não tem pergunta? Que ótimo. Então vamos para 368. Bem, já que não tem perguntas, vamos então para a questão 368. Porque se alguém desencarnar ou esta semana, nos próximos dias, chegando lá, se o vestibular para o paraíso perguntar isto, vocês já vão, eu me lembro alguma coisa naquela quarta-feira que eu fui lá no Centro Espírita. A pergunta é, 368. O espírito exerce com toda a liberdade suas faculdades depois da sua união com o corpo físico? Ou seja, ele tem todas aquelas virtudes, capacitações, quando ele está no plano espiritual. Agora ele vai renascer, vai pegar um novo corpo. Quando ele nasce, ele vai poder exercitar com plenitude essas faculdades? Sim ou não? Não. Por que não? Fala aí, Rodolfo. Rápido. Porque o corpo é muito grosseiro e enfraquece os atributos da alma. De uma certa forma é uma barreira para o exercício livre desses atributos, certo? Então, nós teremos, não só por um problema orgânico, uma limitação, pode acontecer, não é? A pessoa nasce com uma deficiência cerebral,
uma dificuldade de funcionamento dos neurônios. É claro que ela vai ter muita complicação para exercer a autonomia das suas virtudes, dos seus potenciais num corpo assim. Mas ela nasce plena, a cabeça está funcionando. Mesmo assim, o corpo, o próprio cérebro, é feito de uma matéria muito densa se comparada à energia ou à matéria de que o espírito está revestido. Então é natural, como os próprios espíritos explicam, que durante a encarnação, aquilo que o espírito carrega de atributos não consiga ser exteriorizado na sua plenitude. Não consiga. Porque existem essas dificuldades. Existem espíritos chamados completistas. André Luiz fala disso em alguns de seus livros. Os completistas são aqueles espíritos que saíram do mundo espiritual com uma missão correspondente a 100% de tarefas e que retornam ao plano espiritual com 100% de tarefas cumpridas. São raríssimos e são chamados de completistas por causa disto. Enfrentaram os obstáculos, não se deixaram abater, foram em frente, não mediram esforços, cansaram-se, mas fizeram. Então, esta palavra específica se refere a esta natureza de alma, que vence a barreira orgânica, inclusive. Vence cansaço, vence o torpor, vence a fome, vence a velhice, a enfermidade e só não vence a morte. Agora, quando nós chegamos aqui e vemos os desafios, André Luiz conta que alguns voltam para o lado de lá. Se ele conseguir fazer 50% do que tinha programado, os espíritos já fazem uma festa. Porque a maioria chega lá com 10%, 15%, 20%. Se chega. Se é que não chega antes do tempo, pelo suicídio. Então, o que demonstra que ele fez ainda bem menos do que foi projetado. Você está perdida aí, Ana Paula? Isso. Então, nós vamos observar que a nossa estrutura orgânica, ela é exigente para os espíritos que são fracos. Para os espíritos que são fortes, ela é uma barreira que eles vencem. Espíritos fortes não se desculpam com problemas do corpo, diante de deveres, diante de coisas que têm que ser feitas. Conhecemos pessoalmente, apesar de não termos privado da amizade, o viúvo, que agora já deve também ter desencarnado pelo tempo que já passou. Ele era casado com uma mulher e eles tinham fundado uma instituição espírita na cidade onde moravam. E ambos eram devotados, ambos eram, inclusive, amigos pessoais de Chico. Frequentavam a sua casa.
Só que a postura de ambos era diferente. Chegavam do trabalho, já estavam assim, aposentados, não é? Não tinham uma tarefa profissional que mantivesse preso a uma função pública ou privada. Mas eles iam de manhã para o serviço na instituição beneficente, que eles haviam juntos fundado. Aí, chegava a hora do almoço, voltavam para casa, e às vezes o almoço não estava pronto. Só que a instituição precisava ter continuidade nas tarefas, e a pessoa tinha que estar lá responsável para que a coisa funcionasse. Então, a esposa chegava na cozinha, perguntava para a funcionária: fulana, o almoço já está pronto? Ai, dona coisa, não deu dia para aprontar o almoço. Ah, não tem problema, minha filha. Ela pegava um tomate, cortava o tomate em 4, punha um salzinho, um óleo, comia o tomate e ia embora. O marido, fundador, trabalhador da mesma instituição, falava assim: ah, não, você vai na frente então que eu vou almoçar. E aí ele almoçava, e como todo bom mineiro aí fazia uma siestazinha, dava uma dormida. Você tem cara de que vai dormir depois do almoço, Valdiner. E aí só quando acordava, depois de ter feito a digestão, é que ele ia. Não é isso que vai tornar uma pessoa melhor que a outra. Mas, se você entende que você não tem tempo, que é necessária a sua presença, que se você comeu muito bem, se você não comeu, você arruma um jeito de engolir alguma coisa, se der tempo, porque aquilo que está te esperando é mais importante do que o seu estômago, você está num nível de representação divina na terra diferente do outro, que só trabalha se está abastecido. Não quero dizer que os trabalhadores não mereçam comer, precisam inclusive. Quero dizer que, para quem sabe que o trabalho é fundamental, é importante e sabe que precisa do trabalho, o trabalho é mais importante do que o abastecimento quando alguma coisa acontece que impede o abastecimento naquele dia. Mas as pessoas que só funcionam, que só se dispõem a fazer o que é dever para com outros, se ele estiver bem primeiro, estão um pouco atrás. Um pouco atrás. Porque isso é um fator limitador. Ou seja, a sua vontade depende de um prato cheio e de um estômago acomodado. Então, se o universo não garantir a você essas duas coisas, provavelmente não vai contar com um trabalhador fiel. Por isso que ele está um pouco atrás. Todo aquele que pondo a mão na charrua olha para trás, diz Jesus, não é digno de mim. Está no Evangelho. O que é a charrua? A charrua é o arado. O arado é a tarefa. A terra está árida esperando que alguém faça isto. Mas então, estando a terra esperando, o arado pronto, o trabalhador ali pôs a mão no negócio e aí, ai, faltou almoçar. Esse indivíduo não está pronto. É Jesus que fala. Por isso, existem espíritos fortes que enfrentam adversidades da dor, da fome, da carência, da infelicidade e não desanimam, não desistem.
Fazem menos porque as forças às vezes não permitem que eles multipliquem-se como antes, mas continuam, prosseguem, fazem como podem, como o limite das forças concede a eles. Mas existem outros que praticamente se tornam o corpo, esquecem-se das tarefas que assumiram e só fazem alguma coisa se tudo estiver funcionando muito bem. Se todas as garantias estiverem dadas, se ele já abasteceu a casa, primeiro ele cuida dos dele, depois se sobrar tempo, ele tiver vontade, aí ele faz alguma outra coisa. Mas que não pode ser por muito tempo, porque ele não é de ferro. Então nós vamos ver a resposta que os Espíritos nos dão na questão 368. O Espírito exerce com toda liberdade suas faculdades depois da sua união com o corpo? Resposta: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Então essa é a primeira condição. Se ele tem a faculdade da música, ele precisa ter órgãos capazes de ajudá-lo a compor, a executar. E então você observa que gigantesca vontade tinha Beethoven. Não era um qualquer. Nós temos ouvidos, temos inteligência, temos as mãos boas, os braços robustos, e não tocamos nem campainha. Agora, um ser capacitadíssimo, preparadíssimo, vem ao mundo num corpo que fica surdo. Se há alguém que tinha todas as desculpas para ser compreendido pela humanidade como um infeliz, era ele. E é exatamente ele que mostra-se superior a esses limites. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Você poderá exercitar as faculdades que a alma possui, se obviamente o corpo garantir aquilo que é necessário para que essas faculdades funcionem. Mas, continuam eles a dizer, estas faculdades, todas elas, são enfraquecidas pela grosseria da matéria. O cara é um poeta, um espírito inspiradíssimo. Quando renasce, tem que transportar das filigranas do plano espiritual estas ideias para um cérebro feito de carne, de água, de produtos químicos, para que com isto ele consiga transmitir na escrita, usando uma linguagem que tem que ter um código próprio da nação onde ele nasceu, para tentar transmitir a ideia que em pensamento é perfeita no plano espiritual. É a mesma coisa que você sonhar com um palácio de cristal e quando você acordar você é um selvagem africano que mora na taba. Você vai tentar fazer o palácio de cristal que você sonhou com aquilo que você tem. Vai ser de palha, de toco, de bambu, que é o que você consegue. É uma expressão grosseira da ideia que você carregou durante o período do sono. Então é essa diferença que os espíritos explicam, que o corpo produz em relação àquilo que nós, como espírito, temos como projeto. Não que estejamos impedidos de cumprir o projeto. Não. Mas a nossa potencialidade tem que lutar contra esse obstáculo, contra o corpo. Nós temos que nos opor com vontade a esses limites, a essas barreiras.
e lutar. E isso significa disciplina, significa exercício, significa estudo, significa empenho. Se nós não nos empenharmos, essas barreiras estarão sempre presentes. E algumas pessoas costumam dizer assim: ai, mas sabe o que acontece? Eu não leio porque me dá sono. Não gosto de ler livro porque é só eu pegar o livro e eu durmo. Não, mas eu leio e não guardo. Tudo bem, você tem uma barreira física. Mas, sobretudo, você está se permitindo uma barreira que é própria da falta do exercício. Geralmente você não dorme quando está assistindo novela. Nunca vi nenhum homem dormindo em cima de uma revista Playboy. Nunca. Revista de mulher sem roupa. Nunca vi ninguém roncando num campo de futebol, quando o time dele está jogando. Ah, aqui esse livro tem muitos personagens, tem 5 personagens, imagina, eu vou guardar o nome dos 5, que é isso? Aí a novela tem 18, ele sabe direitinho quem é filho de quem, o que está fazendo, onde mora, quem casou com quem está traindo quem, sabe o nome e sobrenome de todos, os 18 ou 20. Então o problema não está na falta de capacidade de guardar nome, está na falta de atenção com o que ele está fazendo. A leitura. É esta a conclusão lógica. Então, se você não se exigir, certamente que o corpo vai se impor. Ah, você vai ler antes de dormir. Deitado. Não, eu tenho um livrinho de cabeceira. Eu leio sempre antes de dormir. Se você observar bem, deve ser a primeira edição do Livro dos Espíritos. Foi lançado em 1857. Você está na pergunta 38. Você todo dia lê um pouquinho, mas quando você pega para ler, o sono pega você pela metade. Você acorda no dia seguinte, o livro está no chão. Vai ler na hora de dormir, deitado. Como é que você quer ficar acordado? O povo vem aqui antes de dormir, 8 da noite, senta numa cadeira dura e ainda dorme sentado aqui. Consegue com o cara gritando na orelha dele, com o Gaspar filmando o cara para pegar bem a cena do crime. Geralmente eles até procuram os cantos das paredes, assim, ó. Sentam tudo nos cantinhos, porque a parede aqui, mostra aqui, Gaspar. Ó, pega aí onde você está. Gaspar, pega na parede, Gaspar. Ó, a parede tem aqui, ó, tem um negócio para não estragar a parede, ó, tem um negócio de madeira. Baixa aí, Gaspar. Isso. Ó, aqui, ó, tá vendo? Você não tá botando a câmera, bota a câmera na madeira. Aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é ótimo. O povo chega aqui e faz assim, ó. Procura o canto, senta bem no cantinho, aí fala assim: ah, eu vou lá assistir o estudo. Aí encosta assim aqui, ó. Ai, que estudo bom. O que ele falou? Qual que é a pergunta? Ai, é que eu estou em desdobramento. Estou indo para o lado de lá. Então você já pega o povo que sentou no canto. É o caso do pessoal que sentou do lado de lá, porque agora aqui não tem mais esse canto. Né, Robernei? É, né? O Robernei fica bem acordado, mas tem um povo que vem aqui na segunda-feira à tarde. É pra Nana. Aí eu falo assim, quando o negócio está... Acorda o cara aí! Ninguém sabe com quem que é, né? Aí todo mundo que está dormindo pula da cadeira, desesperado, achando que é com ele. Aí já quase infarta de susto, aí fica acordado. Porque não sabe se é ele, né? Vai sair na televisão. Então, o mundo espiritual está tentando acordar a gente. Agora, quem é que quer? Não é? Quem é que quer? Você vai ler em condições assim? Não vai guardar. Você vai assistir alguma coisa útil. Vocês já notaram que todos os programas úteis que a gente vai assistir, a gente nunca leva um caderno para escrever as coisas boas que a gente aprendeu ali? Quando eu estudava no colegial, assim que eu mudei para Campinas, nós fomos morar numa casinha em frente da escola onde eu estudava. Eu fazia cursinho à noite para entrar na escola de cadetes.
E no fim de semana eu tinha que estudar, eu estudava sábado e domingo o dia todo. Depois do almoço do sábado, até às 10 da noite, e de manhã e à tarde e à noite do domingo. Eu com 2 amigos. Aí na segunda, terça ou quarta, a gente ainda não vinha no Bezerra, porque nós não estávamos nessa fase ainda em Campinas, não tínhamos conhecido o nosso centro. Eu chegava em casa às vezes à noite do cursinho. Sabe o que eu fazia? Eu entrava na rádio Rio de Janeiro, aquela rádio relógio, ficava tuc, tuc, tuc. Dava, a cada minuto ela dava, fazia esse pip, 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 e a pessoa falava 20 horas e 2 minutos. Aí eu pegava um caderno e eu ficava, porque nesse 1 minuto, eles falavam um monte de coisa interessante, de curiosidades. Você sabia que a Lua tem 6.000 e poucos quilômetros de diâmetro? Não sabia, então eu ficava escrevendo. A Lua tem 6.000 e poucos quilômetros de diâmetro. Até eu dormir. Então, quando a coisa estava interessante, eu ia dormir lá pelas 2 da madrugada. Aí meus irmãos ficavam, vai, abaixa esse rádio aí, porque nós não tínhamos televisão, a televisão não tinha programação à noite. Eu ficava aprendendo coisas, mas com um caderno para eu anotar, porque senão você guarda o negócio e esquece no dia seguinte. Eu ouvi um negócio tão bacana ontem lá, quem será que era aquele negócio que o cara falou? Aí eu ia lá de manhã e relia tudo aquilo, porque eu tinha escrito, então era mais fácil de guardar. Que era o recurso que eu tinha na época, não existia computador, esses negócios é tudo mais moderno, de ter informações interessantes, fáceis, de eu poder anotar. Mas vocês assistem, a gente assiste hoje programas que são muito ricos de informação, etc. E não... Olha, eu vi um programa, não sei nem que hora é o canal, já começa assim. Era o canal 35 ou era o canal 32, eu não tenho certeza. Agora passou, acho que era 2 da tarde, não, era 2:30, não. Você não sabe o canal, não sabe o horário. Falou sobre o quê? Falou sobre uma coisa tão bacana, que era sobre espiritismo. Mas o quê? Não sei, era sobre espiritismo. Aí você procura, você consegue decifrar o que é, mas descobre que é psicologia. Tem nada de espiritismo. Quer dizer, a gente tem hoje tanta informação inútil, porque nós nos inutilizamos. Nós não achamos que isso tem valor, a gente não agrega isto ao que somos. E isto vale, inclusive, para o nosso encontro aqui, em que as pessoas esquecem que tem o livro na mão e podem estudar em casa. E aí em casa, para a próxima semana. Nós então, na próxima semana, vamos para a parte B dessa questão. Continuamos na 368, mas será na questão referente à parte B. É uma outra pergunta que vem logo a seguir a resposta que nós aqui abordamos, ok? Bom, você achou por fim, Ana Paula? Você achou aí quantos que? Missionários da Luz, o completista, não é? Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física como um operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro quando ele deseje retornar à crosta em missões de amor e iluminação, ou quando ele recebe o veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. O completista, esse que cumpriu aquilo que havia sido projetado para ele. Capítulo 12, é interessante lê-lo inteiro, não é? Porque ele fala dos que não conseguem chegar na condição de completista. Quantos por cento pifam no meio do caminho? Tá bem? Vamos então fazer a prece para encerrarmos o estudo de hoje. Obrigado, Senhor, pelo amparo que os Espíritos nunca negam ao nosso entendimento e à nossa vontade, quando nós nos decidimos, quando nós paramos de arrumar desculpas, quando nós jogamos fora as muletas que usamos
para pôr a culpa nos outros daquilo que ainda não fizemos. Obrigado por nos ajudar a construir um amanhã que faça mais sentido do que o nosso hoje e transformar o nosso hoje, compreendendo os erros do nosso ontem, a fim de renovar nosso agora, mudando atitudes, vencendo orgulhos, abrindo mão de nossas conveniências. Que nós possamos voltar para os lares e aqueles que já estão em suas casas possam aproveitar os instantes antes do repouso na meditação desses valores, decidindo-se por segui-los. Não reclamaremos amanhã se formos testados. Saberemos compreender os que não pensam como nós, mas não perderemos a chance de viver o que pensamos. Sem desejar criar conflitos pelo exercício de nossas ideias, não nos negaremos a suportar as consequências do caminho que escolhemos. Não desejaremos impô-lo aos outros, mas não abdicaremos de caminhar com nossas pernas por ele. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar o tempo antes que nós o consumamos em vão. Que o ensinamento nos abasteça, que o entendimento nos ilumine e que a vontade determine sobre o corpo o que é mais conveniente. Aceita a prece que em silêncio nós deixamos aos teus pés, com a qual nós encerramos o estudo desta noite. Pai nosso. I'd give away my soul to hold you once again, and never let this promise end.